Oi, boa noite. Entrando agora aqui ao vivo, começar a chamar as pessoas, começar a convidar meus amigos para verem para esse ao vivo, acompanhando por aqui para ver quem é que vai começar a ver. Tô com uma música do Lulu Santos, tô pensando aqui no Caminho de Santiago, tô pensando na música do Lulu Santos, aquela não existiria luz se não houvesse o silêncio. Oi, gente, boa noite. Deixa eu ver quem é que já entrou no ar aqui comigo. Já tem 5 pessoas aqui comigo. Peraí, que eu tô aqui, já já vou ver quem é que tá acompanhando. Muito boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre como é que foi a ida para o Caminho de Santiago pelo Caminho da Costa, que é um caminho super lindo e que passa, que sai do Porto e que passa por Viana do Castelo. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar sobre a experiência que foi o caminho. Se alguém tiver dúvidas e quiser perguntar alguma coisa, deixa eu já ver quem está por aqui. Olha, tem ai, José Manuel, de Viana do Castelo. Oi, boa noite. Olha, o Sérgio, é brasileiro, está morando aqui em Lisboa. A Poli e a Corali também, um beijo enorme. A Patrícia, da Argentina, beijo grande, querida. Saudade de ti. Deixa eu começar a acompanhar. Oi, boa noite, Carlos Santos. Que bom que você também está aqui. Está no interior de São Paulo, mas está aqui acompanhando no ao vivo. Eu estou convidando alguns amigos para entrar também. Se vocês quiserem convidar os amigos também para virem, fiquem à vontade. Eu queria começar falando um pouquinho sobre como foi a preparação para o Caminho de Santiago. Ele é um caminho um pouco diferente do caminho para Fátima. Ele também requer um pouco mais de atenção. A distância foi só 30 quilômetros a mais que eu fiz, foi 180 quilômetros, saindo a partir de Viana do Castelo. Mas, assim, o mais interessante é que eu estava programada de ir para fazer o caminho desde setembro e só consegui ir agora, em novembro. Mas diz que o caminho ele acontece quando tem que ser, né? E é um pouco disso. Quem já quiser ir, olha, José Araújo, boa noite, tá dizendo boa noite aqui também. Boa noite, queridos todos. E então, assim, José Carlos Negão, da Bahia. Oi, Negão. Beijo grande para ti, aqui online. Então, a escolha do caminho que eu fiz para Santiago, ele teve um pouco a ver com uma orientação de um amigo, né? Eu conversei antes de escolher o caminho, e esse amigo me orientou que eu fizesse o caminho do norte, que eu fizesse o caminho da costa portuguesa, a partir de Viana do Castelo. Que ele achou que eu teria condição melhor, que seria melhor para mim, inclusive na hora de retornar. E foi muito bom mesmo, porque o retorno depois do caminho, ele não foi tão fácil como eu imaginei que seria. E eu vou explicar isso para vocês ao longo desse bate-papo. Então, assim, há vários caminhos que você pode escolher para ir para Santiago de Compostela. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês duas coisas. São duas credenciais. Essa aqui é a credencial para quem vai fazer o caminho de Fátima e essa é a credencial para quem vai fazer o caminho de Santiago. Elas são bem parecidas assim quanto a conteúdo, porque elas têm informações de mapas e é super fácil adquirir. Você pode entrar nos sites das associações, tem várias associações de amigos dos caminhos para Santiago, nas catedrais também. E no caso de Fátima, essa daqui é a credencial da Associação de Amigos dos Caminhos de Fátima. É onde, além de ter todas as informações, mapa completo, né? Tem o local onde a gente costuma colocar os carimbos, né?
Esse aqui tá em branco. Esse aqui é para um caminho que eu ainda vou fazer agora em janeiro, né? Vai ter uns caminhos aí em janeiro para fazer. Mas eu tenho do meu primeiro caminho para Fátima, carimbos, aqui em algum lugar, aqui. E do meu segundo também, né? Eu já fiz Fátima 2 vezes. Agora eu vou fazer mais 4 ano que vem, já está programado. Esse aqui tem pouquinho porque eu fiz só 50 quilômetros, fiz 39 quilômetros, que foi de Tomar para Fátima, em 2 dias. Mas, voltando para a credencial de Santiago de Compostela. A minha credencial, eu peguei aqui na Catedral, aqui em Lisboa, tá? Ela vem com todos os mapas, né? Porque você tem vários tipos de acesso para Santiago. Não sei se dá para ver aqui. Abrir. Oh, ok, mapinha. Ela vem mostrando quais são as opções de caminho. E durante o caminho, quando você vai ficar em determinados locais, como os albergues, eles carimbam, né, sua estadia e é obrigatório você apresentar essa credencial. Ela vem com os seus dados e é essa credencial aqui que quando você chega em Santiago te dá a condição de você receber a Compostela, que é o papel que vem depois dizendo que você completou o caminho. Existem 3 formas de você receber a Compostela: indo a pé, indo de bicicleta ou indo a cavalo. Curiosamente, na credencial tem escrito a vela, significa de barco. Embora Santiago não fique na beira do mar, tá, gente? Isso tem que ficar bem claro. Mas acho que antigamente também se ia para Santiago de barco, parava nas cidades próximas e aí fazia um pequeno trecho. E aí também podia receber a Compostela. Por isso que aqui tem escrito também a vela, não sei se vocês estão percebendo aqui. Eu fui a pé, com o xizinho ali. Daqui a pouco eu vou contar para vocês, não vou contar agora, vou deixar mais para o final, porque assim, a Compostela, quando a gente recebe, eu cheguei a comentar isso, vem o nosso nome em latim, né? E a minha mãe reclamou, ela disse que está errado, e eu daqui a pouco explico para vocês por que a mamãe falou que estava errado, né? A briga da mamãe. Mas assim, o caminho, ele foi escolhido então dessa forma. Eu conversei com um amigo, que é presidente da Associação dos Caminhos Peregrinos de Fátima, porque o que acontece? Fátima e Santiago, elas são sinalizadas por setas. Santiago com as setas amarelas e Fátima com as setas azuis. E esses caminhos, eles são sinalizados em sentidos contrários, né? E foi interessante porque muitas vezes aconteceu uma coisa engraçada, que eu olhava a seta azul ao contrário e sabia que eu estava no caminho certo, né? Eu olhava a seta azul e sabia que era o caminho contrário, que era o caminho para Santiago. E aí o que acontece? Eu conversei com esse meu amigo e ele disse para mim: começa que você vai gostar muito, é um caminho muito bonito. E realmente, o caminho do norte, o caminho que vai o caminho português da costa, ele é um caminho muito especial, porque você tem um contato muito grande, não só com a questão da natureza, mas com uma coisa muito interessante, que é a relação com o povo que faz o caminho também, né? Aquele povo português que está ali, que é meu povo também, né? Que eu sou meio portuguesa, meio brasileira. Mas assim, é interessante porque é um outro Portugal, que é desse Portugal que nós estamos habituados. Quando a gente vem para Portugal a nível de turismo, nós estamos habituados a ir para Lisboa e a ir para o Porto, né? E muitas vezes aí ao Algarve. E essa relação com o norte, com o Minho, ela é muito interessante, ela é muito rica, né? E muitas coisas que nós vemos no Brasil também tem muito a ver com o norte de Portugal. Eu estou usando brincos de Viana, né? Os corações de Viana, olha, esse aqui eu comprei em Vila Nova de Cerveira, né? Que são os brincos de Viana, eles são muito lindos, né? Eu comprei 2, né? Porque eu sou exagerada, em vez de comprar um, compra 2. E eles representam muito assim, essa relação cultural. E o caminho de Santiago, apesar de ele ser um caminho mais duro, ele tem uma coisa muito interessante. Ele é um caminho de muito amor e de muita vida. Quando eu cheguei em Santiago, depois de 9 dias, me perguntaram 2 palavras sobre Santiago. E eu disse cansaço e sono, porque eu estava muito cansada. Mas depois, refletindo, as palavras que vieram para o caminho foi amor e vida. Por quê? Amor
por conta das pessoas que mantêm o caminho vivo, né? Então, exatamente isso, amor e vida. E o caminho, ele tem muita vida. Aconteceu comigo uma coisa que já tinha acontecido em Fátima as duas vezes. Eu iniciei o caminho muito sozinha. Quando eu comecei a caminhar, já no segundo dia, eu passei a dormir nos albergues só. Cheguei a ficar num albergue sozinha, com assim, mais de 40 lugares vagos, e só eu ali. E aquilo me deixou muito impressionada, assim, por que que eu, que queria tanto encontrar pessoas durante o caminho, outros peregrinos, eu estava novamente sozinha no caminho. E aí aquilo me fez refletir sobre que eu deveria também prestar atenção em quem fazia o caminho. E a partir daí foi muito engraçado, porque no dia seguinte, de manhã, logo que eu saí, me apareceu um português bigodudo no meio da ponte que eu atravessei de caminha, já foi me abraçando, me beijando, sem saber quem eu era, porque eu estava de mochila, acho que ele viu que era peregrino, e saiu me beijando, me abraçando, né? Me deu um abraço lá. E eu segui, disse, achei aquilo engraçado, segui. E comecei a prestar atenção nas pessoas. Então eu comecei a parar nos lugares e conversar com as pessoas. Porque se eu não tinha peregrinos comigo, pelo menos eu ia conversar com as pessoas durante o caminho. E foi isso que aconteceu. Então, a experiência começou a me mostrar essa relação com as pessoas. Só que quando chegou em, em Tui, na Espanha, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu comecei a conviver com os peregrinos que estavam no caminho de Santiago. Havia muitas pessoas que tinham saído do porto pelo caminho central, e eu passei, então, de sozinha, a estar com outros peregrinos. E aí eu descobri uma coisa, é que nem todo mundo que faz o caminho peregrino para Santiago são pessoas que estão ali por questões espirituais, ou por buscas, ou por questões filosóficas. Tem muita gente que faz o caminho ah, por uma experiência de caminhar, por uma experiência de turismo, e essas pessoas ficam nos mesmos lugares que nós. E tem as credenciais também. E é uma relação diferente, porque, ou seja, são pessoas diferentes indo para o mesmo lugar, mas com objetivos e metas um pouco diferentes. E aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, porque nós não podemos julgar, né, o que vai acontecer no caminho. Eu eu intui, eu fui dormir cedo, porque eu queria sair cedo, para fazer uma jornada de alguns quilômetros a mais. E as pessoas, havia um grupo de pessoas que estavam no albergue que faziam muito barulho. E aquilo começou a me incomodar. Eu disse, nossa, primeira vez que eu encontro peregrinos que vão me acompanhar no caminho, né, no albergue, eles fazem muito ruído, né? E havia uma pessoa especial ali que fazia mais ruído que os outros, né? Mas eu acabei adormecendo e no dia seguinte acordei muito cedo e resolvi sair logo, antes deles, porque eu não queria, eu queria um pouco mais de tranquilidade, queria aproveitar o caminho. Só que eu errei no meu fuso horário. Em Espanha, um fuso horário é uma hora a mais. E eu acabei saindo da cidade e tudo muito escuro, mesmo com a lanterna. E parei junto de uma ponte romana, né? E atrás dessa ponte tinha uma seta que indicava o caminho de Santiago, só que era muito escuro. E quando eu me dei conta que eu tinha errado a hora e que ainda faltava uma hora para o sol nascer, eu disse: eu não vou entrar no meio desse mato sozinha, né? Olhei assim, frio, aquela ponte ali em cima do Rio Louro, né? Tinha ali uma placa de aviso, tá? Eu disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar aqui nessa ponte, eu vou pegar meu lanche, que eu tinha levado um pãozinho, eu vou sentar aqui, eu não tô com pressa, eu não tô com pressa para ir para Santiago. Eu quero viver o caminho, eu quero pensar o que que o caminho pode me mostrar, eu quero sentir e vivenciar o caminho. Esse era o meu objetivo. Haviam outras coisas que tinham me influenciado aí, mas o meu maior objetivo era não ter pressa. Então eu peguei meu pãozinho ali dentro da mochila e sentei na mureta, de costas para a seta que seguia para Santiago, mas ali ouvindo o som do rio e tal. E comecei a comer o meu sanduíche e pensei, olha, de repente, se passar algum peregrino, eu aproveito e sigo ele. Se não passar, eu espero o sol nascer. Bem, termino de comer o meu pãozinho, começo a escutar um toque, 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 toque. Eu disse, olha, vem peregrino aí, né? Porque nós usamos bastões. Quando eu olho, não é que é a tal pessoa que ficou perturbando a noite inteira ali, e eu fiquei assim, que essa pessoa está me perturbando?
Aí eu olhei assim, eu digo assim, eu não acredito, Senhor. É essa pessoa que tá vindo? Tá bom. Só que o que que aconteceu? A pessoa veio, parou, leu as mesmas placas que eu tinha lido e tal ali. Só que em vez de seguir para o caminho, a pessoa se atrapalhou e seguiu para o caminho contrário, passou pela ponte. Eu olhei para ela e fiz assim: Ei! Psiu. A pessoa era italiana. Eu fiz assim: Santiago? Yes. Santiago, não. Santiago, here. A pessoa voltou, olhou para mim e fez: Oh, thank you. Eu disse: Bom caminho. Quando a pessoa passou, o primeiro sentimento que eu fiz foi assim: comi direito. Mas eu acho que o caminho não é isso. Na verdade, o caminho é nos ensinar que nós ajudamos e somos ajudados por todas as pessoas que estão ali. Ao mesmo tempo que eu precisava de alguém para ir à frente com uma luz que me desse um pouco de conforto para passar por meio daquele mato, aquela pessoa também precisava que eu estivesse sentada ali naquele lugar, comendo meu pãozinho, para não deixar ela andar para o outro lugar errado. Então, assim, eu achei que interessante, de repente, assim, as pessoas que estão no caminho, cada uma tem a sua razão. Mas todos nós estamos seguindo, né, em direção a algum lugar, né, com algum objetivo. E foi engraçado, porque depois eu, quando vi a pessoa entrando no meio do mato, eu juntei minhas coisas rapidinho, mochila e ó, fui atrás, né? Eu liguei minha lanterna e fui atrás. E foi muito interessante, porque assim, eu encontrei essa pessoa um pouco mais à frente e depois eu não vi mais essa pessoa até chegar a Santiago. Mas isso são coisas do caminho, né? Mas assim, no geral, o caminho ele traz muita experiência. O caminho é aquilo que você quer, né? Ah, há muita infraestrutura para Santiago, mas esse período em que eu fui, ele é um período de baixa estação. Então, por exemplo, a proposta que eu tinha de fazer a variante espiritual a partir de Pontevedra e depois pegar um barco, que dizem que é muito bom, passeio, assim, o trecho do caminho, o passeio que se faz ali, conta a história da passagem, né, de Santiago depois que ele morre. Eu não pude fazer, porque como era baixa estação, não tinha barco. Então, no meio do percurso, eu tive que mudar. Mas como eu tinha a credencial com mapas, eu tinha os acessos via internet, tudo muito bem sinalizado, eu mudei o meu percurso e não tive problema algum. Inclusive, com os espaços públicos, os albergues da Rota Jacobina são de excelente qualidade e as pessoas têm um atendimento maravilhoso. Essa é uma das histórias. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu posso até responder. Ah, o que é a Compostela? A Compostela, o Carlos Santos me perguntando o que é a Compostela. A Compostela é a comprovação, Carlos, de que eu cumpri, né, o caminho, né? E aproveitando, eu vou agora falar então por que a minha mãe disse que meu nome está errado. A mamãe disse que meu nome está errado pelo seguinte, né? Não é porque está em latim, não. É que meu nome não é Maria Alice Campos. O meu nome é Maria Alice dos Santos Tristão Campos. Então ela fez assim: Ô, minha filha, você botou o nome errado na Compostela? Eu disse assim: não, mãe, errado não tá, né? Ela fez: mas tá faltando. Eu disse: então agora eu vou ter que fazer de novo Santiago, vou ter que fazer uma outra vez para ter a minha Compostela com o nome todo da família, deixar minha mãe contente. Fale sobre o quê? Fale sobre o quê, Carlos Santos, que você quer saber? Ele tá me perguntando aqui, fale sobre Ademir. Ai, Ademir, boa noite, Ademir de Marília. Um beijo grande para ti. Olha, Chico Seabra. Oi. Você sabe que farei este caminho com você? Seria legal filosofar? Ai, com você durante a caminhada. Ô, meu amigo, Chico Seabra é uma das pessoas, assim, com um conhecimento fantástico de vida. É um astrólogo, assim, respeitadíssimo em Brasília e respeitadíssimo por mim, né? O Chico tem uma coisa muito engraçada com a minha relação com ele, porque quando eu conheci o Chico, eu não acreditava muito nesse negócio de astrologia. E quando o Chico pegou meu mapa, ele olhou e fez assim: Ih, o seu Urano está na casa da separação. Eu tinha uma semana de separada. Eu disse: Nossa, esse homem é um bruxo. Chico, vamos fazer o caminho assim, vamos filosofar muito no caminho, amigo, no próximo. Olha, o Ademir está dizendo que acompanhou
as passagens, né? Um belo trajeto. Pois é, Ademir. O que que acontece? A mochila que a gente leva, ela não pode ser muito pesada. Ela tem que ter até 7 quilos. Então, assim, eu não pude levar a minha câmera, né? Então, você imagina, como eu não pude levar a minha câmera, eu não tinha como ficar guardando a quantidade de fotos, para mim foi muito bom, porque eu acabei criando como método postar as fotos no Facebook. E muita gente me falou que estava a acompanhar, pessoas que eu nem imaginava, estavam a acompanhar o caminho comigo durante esses momentos que eu colocava as fotos no ar. E que bom que você gostou. Quem mais está aqui? A Luciane Mello. Olha, a Luciane mora aqui, ela é brasileira, está morando há um tempo aqui retornou, né? Ela já morou um tempo aqui em Portugal, agora retornou. A minha sobrinha Juliana, de São Paulo, também está online. Olha, Wesley Cadete, Rádio Cultura, beijo grande. Janaína Ávila também, beijo grande, Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Cássia! Cássia também está online. Oi, Cássia. Cássia de Brasília. Tem um monte de gente aqui online. O Sérgio está acompanhando a gente aqui. Tem o Guilherme. Oi, Guilherme. A gente trabalhou junto com cinema. Mas é isso, gente. Não, assim, as pessoas me perguntaram muito por que que eu não tinha, por que que eu estava sozinha no caminho. Muitas pessoas, inclusive das comunidades, me perguntavam por que que eu estava só no caminho, uma mulher sozinha no caminho. Ele disse que adorou aquela viela com folhas sobre o chão. Ai, é muito lindo. O outono aqui em Portugal é uma das coisas mais lindas que existem, a primavera e o outono. O outono ele tem e no norte ele é muito lindo por causa dessas cores das árvores, né? Então é fantástico. Mas voltando à coisa do caminhar sozinha. Várias pessoas me perguntavam por que que eu estava caminhando sozinha. Eu falei, você está sozinha, uma mulher sozinha? E alguns amigos também do Brasil me perguntavam por que eu fazia o caminho sozinha. Eu até tentei marcar com algumas pessoas, mas não deu certo. E eu senti uma necessidade muito grande de sair para fazer esse caminho. Primeiro porque eu queria muito, já há muitos anos, e não tinha conseguido ainda sair. E porque eu acho que a experiência para Santiago, apesar dela ser uma experiência dura, ela é uma experiência muito intensa. As coisas aparecem no caminho de Santiago de uma forma muito intensa. E o caminho, ele não começa no momento em que você entra na estrada de Santiago, ele começa no momento que você sai de casa para ir. No meu caso, eu saí de casa e peguei um autocarro, um ônibus até Viana. E o meu caminho durou até o momento em que eu peguei o autocarro de volta para casa. Eu fui para Santiago durante esses dias e depois depois que eu saí, que eu terminei de caminhar, eu fiquei mais 2 dias em Santiago para conhecer a cidade com calma e fui até a Corunha, que é logo em seguida. E que também é fantástica e que também tem percursos de peregrinos para Santiago. Mas na volta aconteceu uma coisa que já tinham me dito que poderia acontecer, eu não sabia que isso acontecia, que chama ressaca do caminho. É tipo assim, tem, acontecem tantas coisas com você, assim, você se envolve com tantas energias, você se envolve com o processo do caminhar, com as pessoas que estão à volta, há uma sobrecarga de energia quando você está fazendo o caminho, que depois você fica meio perdido, assim, sabe? E chama ressaca do caminho, e você começa a refletir sobre o que você viveu. E eu fiquei meio na ressaca, e como tinham me feito um convite para ir a Viana do Castelo, para o Chá dos Peregrinos, falar sobre o 6 Dias de Maria, que está aqui do lado, eu acabei indo para um lugar chamado Carreço, que é próximo de Viana. Fiquei no albergue de peregrinos que chama Casa do Sardão, que é um lugar fantástico também. E depois eu fui para o Chá dos Peregrinos no dia 25, a convite da Associação de Amigos dos Caminhos de Santiago de Viana do Castelo. E é um evento muito, muito lindo, porque eles abrem o espaço para as pessoas falarem sobre as suas experiências.
e vão pessoas que são peregrinas, que já foram peregrinas, e pessoas que nunca foram peregrinas, né? E o espaço fica cheio e é muito interessante. E aí eu recebi esse convite, fui. E só voltei do caminho no dia, na segunda-feira, né? No dia 26. Eu fiquei 14 dias fora. Foram 9 dias de caminho, mais 12 dias fora. E muitas vezes aconteceu assim, de eu ter recordações dos trechos do caminho, de eu fechar os olhos para dormir e rever como se eu estivesse andando no caminho. E uma outra coisa que aconteceu também, quando nós caminhamos na natureza com muitos quilômetros, fazemos muito esforço físico, teve um dia que eu fiz 33 quilômetros com os alemães malucos. Encontrei os alemães que bebiam cerveja loucamente e quando dava 6 horas da manhã já estavam de pé na estrada comigo. Eu nunca entendi como é que aqueles homens conseguiam fazer aquilo. Eu tomava cerveja zero, zero, chama cerveja a da Galícia, né? Estrela Galícia 00, que é sem álcool. Os alemães olhavam para mim e diziam: "Isso não é cerveja?" Eu dizia: "Mas é o que eu bebo, eu não bebo álcool no caminho." E eles estavam já ligados ali. E nesse dia, eu lembro que nesse dia nós tínhamos feito 27 quilômetros juntos no dia e 33 no dia seguinte, porque tinha aviso de tempestade. E como a gente não queria pegar muita chuva, a gente se esforçou um pouco mais para caminhar. Mas assim, quando eu voltei, eu estava muito cansada, né? E tava com essa. E a gente tem muita coisa com a endorfina também, né? Que se libera durante essas caminhadas. E quando a gente volta para o trabalho, volta para essa nossa vida real, assim, a gente tem meio um pouco de um baque, dá um pouco de depressão, de tipo assim, eu quero voltar para lá de novo, né? Mas aí a gente tem que se segurar. Um amigo me deu uma receita de um chá, eu fui ali, corri também e fiz um chá de casca de abacaxi. E isso deu uma reposição um pouco e me ajudou. Mas, no geral, é uma experiência que eu recomendo a todas as pessoas fazerem, principalmente as mulheres. A gente tem muito medo de andar sozinha, a gente tem muito medo de caminhar sozinha. Às vezes nós temos receio, né, do que a gente pode encontrar pela frente, mas independente de qualquer coisa, assim, há muitas pessoas sozinhas fazendo o caminho de Santiago. Essas pessoas estão só e nós nos encontramos nos albergues, né? Ou nos hostels, ou nas pousadas, né? Então, era muito comum, assim, eu estava só e tinha uma italiana só, um italiano só, um alemão só, um polonês, um chinês. E aí, no final a gente estava se reunindo no final do dia, mas todos caminhando sozinhos. Alguns casais, mas assim, nenhum grupo efetivamente nessa época. Lógico que durante as épocas mais de verão, né, a alta temporada, você tem um movimento muito mais diversificado. Mas, no geral, foi isso. Algumas coisas interessantes, a minha Vieira, que eu trouxe de Santiago, que eu já mostrei da outra vez, essa aqui. Mas assim, algumas coisas interessantes, algumas dicas, coisas que a gente vai aprendendo ao longo da experiência de caminhar. Isso a gente vai ajuda muito, né? Agora, não dá para fazer um caminho desse sem nenhum tipo de preparação. É um risco muito grande. E para quem vem de fora, eu recomendo não só a preparação, mas também vir com seguro de saúde, né? Porque pode ter algum problema, lógico, né? Que a gente está no meio do mato e uma torção, alguma coisa. Apoliana, Alice, para uma turma de terceira idade, o caminho de Fátima é possível? E o caminho de Santiago? Quais são os principais perigos do caminho? Polly, é assim, os caminhos eles são acessíveis a qualquer pessoa, de qualquer idade. Quando eu fiz o caminho agora, antes de eu ir fazer o caminho, inclusive, eu tinha visto uma foto de uma cadeirante fazendo o caminho de Santiago, mas eu não imaginava as dificuldades que o caminho tinha. E quando eu conversei com o Hugo lá da Casa do Sardão, e ele inclusive me mostrou a foto, que eu já tinha visto a foto pela internet, né? Ele conversou sobre essa moça, ela era da Austrália, ela estava acompanhada de uma amiga, ela tinha feito uma cadeira adaptada, e elas estavam fazendo o caminho de Santiago. E o que acontecia? Muitas pessoas que passavam por elas as ajudavam em determinados locais, né? E elas foram para Santiago, pelo que parece, chegaram lá. Tem muitas experiências de cadeirantes e de pessoas que com veículos adaptados para pessoas, inclusive, que têm problemas de coluna ou que no caminho ou não andam, para o caminho de Fátima. Isso também acontece aqui também.
para Fátima, né? Porque Fátima é aqui mais pertinho, né? Aqui juntinho de Lisboa. Mas assim, para Santiago também tem. E para a terceira idade tinha muita gente, assim, gente, eu não sou da terceira idade ainda, tá? Já me deram mais idade esses dias, mas assim, eu não tenho mais idade, não. Mas, olha só, tinha um senhor de 64 anos, que era um dos alemães que estavam caminhando sozinho. Ele chegou um dia depois de mim, em Santiago. Não, ele chegou no mesmo dia que eu, só que chegou no finalzinho da tarde. Ele estava indo bem rapidinho também. Ele tinha 64 anos. Tinha um casal também, em torno dos 70 anos, fazendo o caminho de Santiago. E para o caminho de Fátima, eu também sei de várias pessoas de terceira idade que fazem o caminho, sim. Lógico, é aquilo que eu falei. É importante que tenha uma avaliação médica, a, tenha um seguro-saúde e que tenha também uma avaliação médica, não é? Porque é importante saber se tem condições para fazer o caminho. A Sheila Marta, nossa, ela estava disposta. Sheila, você ia gostar muito de fazer o caminho, é muito lindo, né? A Sheila, ela é uma pessoa, inclusive, que trabalha com terceira idade, né? Ela é doutora, né? Pós-doutora e faz pesquisas e trabalhos na terceira idade. Meu amigo Alberto Perdigão, aqui de Fortaleza, entrou. Olha, meu primo Cabeçadas também está online. Beijo para vocês. Ah, a Juliana Arantes também, um beijo grande também. Então, é mais ou menos isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o caminho, ou alguma questão, ainda dá para dar uma resposta aí nesse tempinho aí. Vamos ver se mais uns 5 minutinhos e a gente termina. Tem um comentário aqui embaixo. Alberto Perdigão. Quanto você gastou por dia? Quanto custa dormir, comer? Quanto você levou? Quantos quilômetros? Beijo do Ceará. Beijo, Ceará. Beijo, Alberto Perdigão. Alberto é um amigão aí da área de comunicação, jornalista super competente. Alberto, é o seguinte, depende muito do dia. Os albergues que eu fiquei, eles variavam entre 6 euros e 11, 12 euros. Só quando eu cheguei em Santiago foi que eu paguei um pouco mais, porque o albergue que eu ia ficar, que era o seminário menor, ele tinha fechado no dia 31 de outubro e só abre agora no início da próxima temporada, no ano que vem, que é março, abril. Então eu tive que pagar um pouco mais e fiquei num hostel, e aí eu paguei 25 euros a diária. Mas durante todo o percurso, por exemplo, na Espanha, eu fiquei nos albergues públicos, excelentes espaços, com cozinhas modernas, assim, espaços ótimos de convivência. Paguei 6 euros. Agora tem o seguinte: para ir para esses albergues, você tem que levar um saco cama, né? Então, na sua mochila você tem que acrescentar um saco cama, porque eles não oferecem isso. Eles oferecem só um forro para o colchão e para o travesseiro, né? Então, o resto você tem que levar. Toalhinha também, daquelas que se enxuga rápido e tal. E comer depende muito, depende do dia. Como eu não gostava de comer durante o dia, porque assim, como eu começava a caminhar muito cedo, e às vezes eu caminhava até 1, 2 horas da tarde, né, porque eu ia parando. Se vocês já repararem nas minhas fotografias no Facebook, eu parava muito, porque às vezes eu chegava num lugar e tinha assim uma cachoeira, ou tinha uma vista, ou tinha uma pessoa. Então, ou eu parava para descansar, para meditar, às vezes eu descansava, parava para descansar por causa dos pés também, ou então parava para conversar com uma pessoa. Então, às vezes, eu demorava mais tempo para chegar nos lugares. Então, eu não gostava de comer muito, assim, na hora, assim, do horário da refeição do almoço. Mas à noite, eu sempre comia bem. Então, eu escolhia um lugar ou outro. E eles têm uma coisa chamada menu peregrino, onde você escolhe 2 pratos, tem uma sobremesa, café e uma bebida à escolha. Então, o menu peregrino, ele varia, por exemplo, entre 8 a 10 euros. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você: chegar num lugar e pedir um pimento pimento padrão, né, que fala, né? Ou então pedir umas lulinhas fritas, assim, é muito bom. Eu, assim, é a única coisa que eu ainda como, peixe e marisco, né? Carne eu não como, né? Mas com umas verduras, umas batatas maravilhosas, uns legumes, umas sobremesas e uma torta de Santiago.
feita de amêndoas, que é uma loucura. Essa daí era a tentação, acho que da maioria das pessoas ali, do grupo por onde eu andava, era comer a torta. Então tinha o menu do peregrino. Ah, e quantos dias você... Eu levei 9 dias. Eu fiz 180 quilômetros, porque assim, existem caminhos até 700 quilômetros ou mais. Tem gente que já veio de Roma para Santiago, né? São 3 meses a pé. Tem o caminho francês, que você começa em Lyon e vai até Santiago. O caminho português, que sai daqui de Lisboa, né? Da Igreja de Santiago. E vai, e aí quando chega aí no porto, ele tanto pode pelo caminho central, como pode pelo caminho da costa. Tem um outro caminho também português que vem mais por dentro de Portugal. Então, há vários caminhos. Agora, o caminho que eu optei, ele tinha 180 quilômetros. O que que acontece? É que se você quiser a Compostela, né? Se você quiser a Compostela bonitinha, lá dizendo que você chegou a Santiago, você só recebe a Compostela a pé se você completar o mínimo de 100 quilômetros. E se for de bicicleta, 200, né? O, o que ocorre, assim, é que todos os dias você tem que pôr carimbos, né? Então, você tem os carimbos dos locais por onde você passa. Então, tem que ter pelo menos, para cada dia, 2 carimbos. Então, você vai colocando esses carimbos e quando você chega lá, eles conferem e você recebe a Compostela. Agora, lógico, se você não quer a Compostela, é só uma questão de ter um documento que é interessante, porque é tipo um rito, né? Ter a Compostela, bater os carimbos, ter o certificado, isso é tudo um rito, né? Que vai compondo essa tradição do peregrino, né? Você não precisa ter, não é? Se você não quer ficar em albergues públicos, se você não quer a Compostela, você pode só fazer o caminho e pode ficar o tempo que for. Há pessoas, né? Isso eu só descobri depois, que fazem o caminho aos poucos. Por exemplo, não tenho tempo para ficar 10 dias, 20 dias direto no caminho. Então, eles fazem um tempo assim, 5 dias até uma cidade, e depois elas começam daquela cidade e fazem mais o outro trajeto. Eles fazem por etapas. Eles também aceitam isso para Compostela, né? Mas, assim, ficar mais dias, você acaba se envolvendo mais com o caminho, né? Envolve mesmo. É uma coisa impressionante. Acho que, assim, até o terceiro dia você ainda está pensando nas suas coisas do lado de cá. Mas depois do quarto dia, você vive mesmo. É uma vivência, né? E, principalmente, é uma vivência muito interior. O caminho, ele mexe muito com a gente interiormente. As mudanças, não só mudanças, né, mas reflexões sobre nós, sobre nossa vida, reflexões sobre tudo, né? E experiências também. Eu tenho uma experiência que eu conto no 6 Dias de Maria sobre as borboletas brancas, né? Quem leu sabe, ou quem assistiu um dos vídeos anteriores sabe a história das borboletas brancas. Mais uma vez, eu desafiei o caminho. Eu virei para o caminho e fiz uma pergunta e disse que se aparecesse tal coisa no caminho, eu acreditava que aquele caminho era um caminho que estava certo eu estar ali. E aconteceu, exatamente como eu pedi. Então, assim, são coisas que a gente faz, né? A Polly, uma pergunta bem simples, mas muito profunda. Por que fazer o caminho? Olha, Polly, há muitas razões para se fazer o caminho. Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que todas as pessoas se fazem, né? No meu caso, é porque eu queria ficar mais tempo com o meu lado mais espiritual. Mas há muitas pessoas que não têm a mínima, assim, é tipo um chamado, né? Eu tô sentindo uma necessidade de estar só, de estar comigo, porque a gente acaba ficando muito sozinho mesmo. Beber água que eu tô falando sem parar, né? Quem me conhece sabe que quando eu como, parece que é tipo uma. Falo sem parar, mas uma hora tem que dar uma paradinha, bebendo aguinha. Água. Não é vinho verde, gente. Não, hoje não. Mas assim, há muitas razões para fazer o caminho. Tem gente que faz o caminho por turismo, tem gente que faz o caminho para busca. Mas eu acho assim, independente da razão, das pessoas que entram ali pelo caminho, ou pelo caminho que ela está entrando, pela quantidade de dias, se vão ser 8, 10, 20, 30, entrar no caminho já dá uma diferença muito grande na forma da pessoa olhar para si própria e também
das superações que ocorrem durante o caminho. Além de grandes subidas que eu tive, né, a questão da chuva, do frio, isso também faz com que a gente pense, será que eu consigo, né, terminar? E o melhor de tudo é quando você chega a Santiago e você pensa assim, nossa, eu consegui chegar aqui, mas tudo aquilo que eu vivi durante aqueles dias, aquilo ali é que fez a diferença, né? Francisco Seabra, cada um é cada um, porém fazer uma caminhada dessa sozinho, no meu caso, é alimentar a solidão. Organiza um grupo. Vou organizar, Chico, olha, vou organizar. Inclusive com uma amiga aí de Brasília. A gente vai organizar para o ano que vem, grupos. A ideia também é organizar grupos com mulheres, né? Não grupos grandes, grupos pequenos. E o Alberto Perdigão está perguntando se eu levei o celular. Levei, Alberto. Mas eu não liguei para ninguém, tá? Eu levei o celular, primeiro, porque no aparelho telefônico eu coloquei um aplicativo do Caminho Português, que me ajudou muito, né? No site do Caminho Português tem lá um aplicativo. Eu baixei o aplicativo e esse aplicativo me ajudou em alguns momentos, inclusive na minha localização de albergues, localização de restaurantes. Então, assim, como GPS, como meio de me ajudar no caminho, sim. E também contatos também. Como eu estava muito sozinha, às vezes eu recebi umas mensagens de ânimo, de força de algumas pessoas, e que foi muito, muito bom durante o percurso. Porque a gente fica só, né? E depois a gente fala assim, não, mas eu estou sozinha aqui há tanto tempo, né? E são horas e horas que a gente passa sozinho, né? Porque se você imaginar que, em média, se faz de 4 a 5 quilômetros em uma hora, né? Na hora que você faz 20 quilômetros, você dá 5, 6 horas sozinho, né? Sozinho com você e com o caminho, mais ou menos isso. Então, 40 minutos aí, a gente já falei aí com todo mundo. Eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta sobre o caminho, a gente combina de vocês, se gostaram, dão ok e depois mandam um vídeo para os amigos, né? E depois a gente conversa mais, porque vai ter novidade sim aí pela frente, tanto de publicação de livro quanto de grupos para o caminho, tá bom? Alguma pergunta? Todo mundo me mandando beijo? Ok, beijo grande para você. Tem alguém zangado ali? Quem ficou zangado comigo? Fica zangado comigo, não. Tá bom? Um beijo grande, gente. Obrigada por estar aqui. Se alguém depois quiser também me mandar alguma pergunta, eu respondo por mensagem ou inbox, tá bom? Beijo grande, obrigada por estarem aqui comigo. Até a próxima!